Olá, seja muito bem-vindo ao Clube 345. Meu nome é Gesiel Santana. Estamos iniciando uma aula que está sendo gravada para esse fim. Ah, Gesiel, gosto tanto quando é ao vivo, não tem problema. O conteúdo tenho certeza que vai ser de muita relevância para você. Hoje nós estaremos falando sobre Ministério com Surdos. O Clube 345, se você não conhece, são aulas toda terça, quarta e quinta-feira aqui em nosso canal no YouTube. De terça-feira, nós falamos sobre louvores em Libras. De quarta-feira, nós falamos sobre estratégias e Ministério com Surdos. E de quinta-feira, nós falamos sobre textos bíblicos em Libras, em um passo a passo. E hoje, como é Ministério com Surdos, nós iremos falar de 5 pontos muito importantes aí no processo de evangelização dos surdos. 5 passos essenciais que muitas pessoas às vezes se perdem, não sabe por onde começar, o que falar, o que dizer. E é sobre isso que eu quero estar conversando com vocês. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a colocar aí nos comentários hashtag novato, só para a gente conhecer e depois da aula para a gente dar os bem-vindos aqui através dos comentários, tá? Se você já está aqui há muito tempo conosco, nos acompanhando, você pode colocar hashtag fundão. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Pega papel, pega caneta para fazer as suas devidas anotações, porque a nossa aula já está começando, tá? 5 pontos no processo de evangelização do surdo. Gesiel, como que funciona isso? Muitas pessoas ficam preocupadas em como abordar o surdo, o que falar, ou se o surdo se aproximar, como vai iniciar uma conversa. Então, no processo de evangelização, existem 5 pontos que nós precisamos estar falando para o surdo. Ele precisa entender isso. São 5 pontos aí que não pode faltar. Por que, Gesiel? Porque esses pontos que nós vamos estar comentando aqui faz parte do processo de discipulado, faz parte do processo de iniciação dele no trabalho na igreja, no departamento, na comunidade ali cristã da sua cidade, da sua igreja. Então é muito importante que esses passos sejam feitos de uma forma bem clara. Desculpa. O que a gente percebe, pessoal, é que por mais que tenha ministério há muito tempo, né, a gente percebe muitos surdos que não têm esses 5 pontos que nós vamos comentar aqui na aula de uma forma tão clara. A gente vai perceber que mesmo passando anos e anos, muitos surdos ainda não têm esses pontos com uma forma tão fácil de explicar o que é. Né? Então, por isso é muito importante essa aula. Não deixe de assistir ela até o final, tá? Então, vamos falar sobre esses 5 pontos. O primeiro ponto, pessoal, que eu quero comentar com vocês é que quando você for conversar com o surdo, falar com ele, é importante você explicar que Deus ama ele, certo? Esse é um ponto importante, que às vezes a gente acaba se esquecendo disso. Gesiel, será que a gente acaba se esquecendo? Sim, às vezes a gente acaba se esquecendo de falar desse ponto tão importante e necessário. Então, você fala assim, Gesiel, mas como que eu posso dizer isso? Você pode utilizar alguns textos bíblicos, né? Tem um texto bíblico muito conhecido que é de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Quando o texto bíblico lá em João fala o termo mundo, é no sentido de pessoas, de indivíduos. Então Deus amou o mundo, amou os indivíduos, amou os surdos, amou as pessoas. Então é importante você começar citando textos assim, porque isso facilita aí a sua compreensão daquilo que você está querendo dizer. Um outro versículo interessante está em 1 João, capítulo 5, verso 13, né? Que diz assim: Eu escrevo essas coisas a vocês que crê no Filho de Deus, porque vocês sabem que têm a vida eterna. Ou para que vocês saibam, né, que terão a vida eterna. Qual que é a ideia, pessoal? Esse texto aqui, João está querendo dizer nessa carta a importância de entendermos que Deus nos ama. E Deus nos ama, Ele nos preparou uma vida eterna, tá? Então, a gente explicando que Deus ama, que Deus dá a sua vida, né? Por amor a você, que Deus Ele quer nos dar uma vida de paz, de tranquilidade, com Jesus em nosso coração.
Então a gente vai estar explicando isso e que o viver em Cristo, né, no céu, eternamente. Então depois que a gente morrer, a gente ainda vai estar, a gente tem que ter trabalhar essa crença com os surdos, de acreditar na eternidade, né? Porque a Bíblia diz que tem escrito que se você acredita nesse amor de Deus, em Deus, você pode ganhar a vida eterna. Então, esse amor está linkado com relação a isso. Então, é muito importante você explicar esse amor, porque muitas pessoas se sentem desvalorizadas, muitos surdos se sentem, muitas pessoas, até ouvintes, se sentem desvalorizado, se sente que não consegue ser amado, não consegue aí ter uma vida satisfatória. Muitas pessoas têm muita dificuldade e sentimentos negativos porque tiveram problemas nos relacionamentos. E muitas pessoas atribuem esses sentimentos ruins ou essas experiências negativas a Deus. E nós precisamos mostrar e explicar que não, que Deus nos ama. Então a gente vai reforçando isso. Então esse é um dos pontos que não podemos jamais esquecer de falar para os surdos. Mostrar o amor de Deus para os surdos, tá? Mas existe um segundo ponto que é muito importante também de a gente ressaltar, é que eu, você, todos nós temos pecado. Então isso precisa ficar claro. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente pode cair no equívoco de sempre enfatizar o Deus do amor e às vezes a gente acaba se esquecendo ou até confundindo que temos pecado. Então, o Deus de amor, o fato de Deus nos amar, isso não significa que Ele está anulando todos os nossos pecados. O fato dele nos amar não significa que nós podemos pecar de forma deliberada. Não, de forma alguma, tá? Então, é por isso que é muito importante você mostrar que nós somos pecadores. Gisiel, e qual referência que eu posso utilizar? Tem uma referência, na verdade duas, no livro de Romanos, tá? Muito importante que você pode citar. A primeira está no capítulo 3 e no verso 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, essa é a primeira questão. Por quê, pessoal? Porque a Bíblia fala todos. Ela não fala 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000. Não, ela fala que todos. Todo ser humano pecou. Todos os seres humanos têm pecado. Então isso é importante ficar claro, muito bem claro, dizendo que nós precisamos disso, tá? Então, pelo fato de sermos pecadores, nós estamos distantes de Deus. E como que é o processo? Então, nesses primeiros pontos, pessoal, a gente vai mostrando Deus me ama. Ah, entendi. Mas Deus me ama mesmo eu sendo pecador? Sim, mesmo você sendo pecador. Só que Deus ele não ama o pecado, ele ama o indivíduo. Então a gente vai trabalhando passo a passo, de uma forma gradual, a gente vai explicando isso para os surdos, tá? Um outro versículo que a gente pode utilizar está em Romanos, como eu comentei, capítulo 6 e o verso 23, tá? Que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom ou presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui, o que a gente pode estar aplicando com relação a isso para os surdos é a seguinte maneira: olha, eu tenho pecado, você tem pecado, todos nós temos pecados, mas se continuarmos na prática do pecado, quando morrermos, a nossa vida eterna não vai ser com Deus. Então, isso é importante deixar essa ênfase, que a nossa vida eterna, se estivermos ainda na prática do pecado, a nossa vida eterna vai ser no inferno, tá? Então é importante deixar isso claro. Por quê? Que a gente vai falar assim que a morte é igual a separação entre nós e Deus, tá? O pecado nos separa. Então você pode explicar, o pecado separa, o pecado afasta, o pecado nos distancia de Deus. Então isso precisa ficar muito claro, as pessoas precisam entender isso. Por quê, pessoal? Porque a lei,
quando a gente vai ver a questão, por exemplo, dos 10 mandamentos, a gente vai ver muitas questões relacionadas a isso. E qual que é a ideia da lei dos 10 mandamentos? É simplesmente para mostrar que eu, você, nós não somos capazes de seguir 10 mandamentos. Nós não somos capazes. Sozinhos, não somos capazes. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de uma pessoa para nos redimir. Nós precisamos de uma pessoa para perdoar os nossos pecados. Esse é o ponto mais importante, tá? Então, esses dois pontos aí principais, muitas vezes é negligenciado. E a gente, como trabalha no Ministério com Surdos, a gente precisa falar sobre isso. Bom, pessoal, então esses já são os primeiros dois passos. O terceiro passo, pessoal, que a gente precisa estar conversando, organizando, né, para ficar mais claro aí esse processo de evangelização, é a gente falar o que Deus nos deu, né, com o seu amor, o que Ele nos presenteou, como foi esse processo. Então, o terceiro ponto é você colocar aí que Deus, Ele nos deu Jesus, Ele deu o seu Filho, o seu único filho, tá? Então, como eu disse, você pode usar como base João 3, verso 16, tá bom? Então, tem outros versículos aqui que a gente vai estar comentando, mas isso vai mostrando que Deus ele nos ama, que Deus ele ama o surdo, que Deus ele ama qualquer pessoa, ao ponto de que ele deu o seu filho para nos substituir. Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Isso é muito importante que as pessoas saibam, tá? Então, não é só a gente falar, Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. É importante a gente explicar esse processo, tá? Então, ó, em Romanos capítulo de número 5 e o verso de número 8, diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores ou quando a gente vivia no pecado. Então Deus mostrou que nos ama, nos entregando seu Filho, mesmo nós ainda estamos nos pecados, no lamaçal, nos nossos erros, nas nossas dificuldades. Mesmo assim, Deus deu o seu Filho, entregou o seu Filho por amor a nós, né? Então, é muito importante a gente ir trabalhando isso com o surdo. Como que é esse processo? Porque, por exemplo, quem é pai vai se identificar com isso. Por quê? Porque, de forma sincera, a gente não entregaria o nosso filho por outra pessoa, entendeu? Você viu uma pessoa que está errada, uma pessoa que está cheia de pecado, você entregaria o seu filho no lugar daquela pessoa? De forma alguma. Então a gente vai entendendo quando a gente pensa assim, na profundidade do amor de Deus, ao ponto dele entregar o seu único filho por amor a nós, tá? Então esse é um ponto também que não podemos deixar de passar, tá bom? Um quarto ponto, pessoal, está relacionado à questão do arrependimento, tá? E da questão da fé. São dois pontos aí que a gente também não pode deixar de falar, tá? Então a gente tem que falar sobre o amor de Deus, sobre o nosso pecado, o que Deus entregou o seu filho. Isso precisa ser algo básico de se falar, tá? Talvez você não vai conseguir fazer isso em uma aula apenas ou em duas aulas, tá? Mas é importante você falar isso. Talvez você não vai conseguir conversar isso em uma conversa formal. Talvez você não vai conseguir isso. Ou tão pouco informal. Por isso a importância de você não se esquecer que tem que falar esses 5 pontos, tá? São necessários. Quando, o momento, a hora, o tempo, aí vai de acordo com a sua realidade. Mas a gente não pode se esquecer disso aqui, tá? Então, ó, o quarto ponto, a gente vai falar sobre fé e arrependimento, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Estão conseguindo anotar? Falar sobre o amor, sobre o pecado, sobre que Deus entregou o seu filho por nós. Vocês entendem a importância desses passos? Você entende? E por que, pessoal? Deixa eu complementar e abrir um parênteses aqui. Por que é importante a gente falar sobre isso, entender
que é necessário? Porque muitas vezes no Ministério com Surdos, a gente fica preocupado em fazer teatro, preocupado em fazer culto para os surdos, preocupado em fazer congresso para os surdos, preocupado em passear com surdos, preocupado em ir no cinema com surdos, ir no parque com surdos. A gente fica preocupado com tantas atividades que a gente se esquece muitas vezes desses 5 pontos importantes aqui. Percebe? Esse é o momento, pessoal, que nós estamos aqui para reflexão. Se uma pessoa entendeu isso, para mim é suficiente. Eu fico extremamente alegre e grato a Deus. Por quê? Porque Deus nos dá uma oportunidade como essa, para a gente estar numa quarta-feira como essa, e estudando em um momento como esse, coisas preciosas do reino. E se uma pessoa conseguir entender, abraçar, acatar e compartilhar isso, para o reino já é um ganho muito grande, porque a Bíblia fala assim: mais vale o preço de uma alma do que o mundo inteiro. Então, se uma pessoa perde a sua alma e não ganha o mundo inteiro, de nada adianta, tá? Então, a importância de uma alma. Então, se uma pessoa que está aqui entendeu, compreendeu e compartilhar, isso aí é o suficiente, tá? Então, esses pontos, pessoais, é importante para a gente não negligenciar, tá? Gesiel, então você está falando aí que não pode ter festa? Não, não estou falando disso não. Pode ter festa, pode ter culto, pode ter congresso, pode ter passeio, pode ter cinema, pode, isso pode. Só que a gente não pode deixar que os surdos passem anos e anos na igreja sem compreender esse ponto, tá, pessoal? É muito importante isso para a nossa fé, para a fé dos surdos, para o ministério em si, isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Quarto ponto, a questão da fé e do arrependimento, tá? A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim, olha, se você com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Por quê? Porque as escrituras sagradas dizem, quem crê nela não ficará desiludido. Qual que é a ideia aqui? A gente precisa mostrar para o surdo qual que é o passo a passo, qual que é aí os pormenores desse processo, né, de acreditar, nesse processo de aceitar, nesse processo de estar na igreja. Tem que perguntar para os surdos, olha, você está aqui na igreja por quê? Você vem aqui por quê? Qual é o objetivo? Você está aqui por estar? Você vem aqui só porque você deve vir? Qual que é a ideia, né? O que você tem pensado com relação a isso? Então, é importante essas reflexões para a gente também saber como que a gente vai fazendo isso, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele tem um trabalho com o Ministério com Surdos lá na Bahia, né? Ele estava comentando como que eles têm feito lá, né? E uma das questões que a gente usa aqui também é no sentido de fazer essas perguntas que vai fazer com que o surdo venha estar refletindo. E ele refletindo e conseguindo te responder, você vai tendo uma base do que você pode trabalhar, de como você pode passar essas questões, até que ponto os surdos entendem, até que ponto eles entendem essa questão de arrependimento e fé, até que ponto eles entendem que Deus amou, até que ponto eles entendem que Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Percebe? Até que ponto eles entendem essa questão do pecado? Então, perguntas como essa vai nos ajudar a nos dar um norte para onde seguir, o que fazer, como fazer, tá? Então, quando a gente lê Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, vai mostrar que a gente precisa confessar Jesus, falar e no coração acreditar, crer, né? Ter fé. Então, esse é um dos passos. E aí eu coloquei aqui, pessoal, alguns passos, né? Que normalmente a gente pode fazer, conversar com surdos e até no discipulado, tá? A gente pode trabalhar ponto a ponto. Então vamos lá, se você quiser anotar. Então você vai estar explicando para o surdo, olha, como que é esse processo de aceitar a Jesus, como que é? Então você coloca, primeiro, ó, primeira coisa, arrepender dos seus pecados. Então você vai ter que explicar isso para ele, olha, o arrependimento dos seus pecados é você lançar fora, esquecer, tá? Então esse arrependimento dos pecados é muito importante. Você está explicando para os filhos também. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aceitou a Jesus? Arrepender dos seus pecados. Esse é o processo. Segundo ponto, você ter fé em Jesus Cristo, o único que veio unir você a Deus. Lembra que a gente falou a questão do pecado que separa?
Então, como que a gente consegue, né, ligar a Deus novamente? É só com Jesus. Jesus nos ajuda. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele consegue nos direcionar a estarmos unidos com Deus novamente, tá? Então, ter fé em Jesus Cristo, isso aí é importante, tá bom? Terceiro ponto aqui, ó, falar. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Isso significa o que, Gisele? Significa aí confessar, falar, ó, confessar, dizer, tá? É o que Romanos 10, verso 9 e 10 vai falar. Então, se com tua boca confessar, fala, tem que desabafar, tem que explicar isso aí, tá? Tem que falar, Jesus é meu Salvador. Pede para os surdos copiar, Jesus é o meu Salvador, tá? Pede para eles, pode copiar agora isso, tá? Você pode fazer uma oração nesse sentido também com eles, tudo bem? Um quarto ponto aí, vocês estão anotando? Não? Oh, meu Deus do céu, pega a caneta para anotar. Depois você vai ter que voltar desde o início da aula aqui para assistir, hein? Senão... Anota aí, vamos lá, ó. Quarto ponto, tem que abandonar os pecados. Então, além do arrependimento que a gente comentou acima, precisa ter fé em Jesus, também você confessar com sua boca e abandonar os pecados. Então, tem que falar para ele, tá? Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente não vai viver na prática do pecado, tá? Então, às vezes, a gente peca mesmo, a gente não pode viver nessa prática. É por isso que tem o arrependimento e esse processo aí no dia a dia com Cristo, tá? Aí, você vai falar para ele, olha, depois de abandonar os pecados, aí você vai estar nesse processo de aceitar a Jesus. Então, esses 4 pontos aqui é no processo de você ir entendendo, amadurecendo, recebendo aí o convencimento da parte do Espírito Santo de Deus. E aí você vai aceitar a Jesus, tá? E aí entra, pessoal, um último ponto aí, né, o ponto de número 6, com relação a esse processo de aceitar a Jesus, você explicando para ele, olha, agora esse é o momento de você confiar, de você crer em Jesus, você depositar a sua confiança nele, sua vida nele, a tua história nele, tua família nele, tudo, você confiar nele. Então esse é um processo muito importante a gente está comentando, tá? Então, esses são esses 6 pontos necessários de você explicar para eles sobre arrependimento e fé, tá? Então, vamos lá, ó, recapitulando: arrependimento dos pecados, ter fé em Jesus Cristo, falar e confessar que Jesus é o Senhor, abandonar os pecados, aceitar a Jesus e o sexto, confiar nele de todo o seu coração, tá? Então esse é aí os pontos necessários. E aí a gente vai para o quinto e último ponto, que é não menos importante, tá? É você explicar que nesse processo de evangelização que existe um compromisso que ele está assumindo com Cristo, tá? É um compromisso tanto com Cristo, como também com a sua comunidade, onde ele está inserido ali, tá bom? E aí, ó, Romanos 10 e o verso 13 diz assim: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ou seja, Deus, ele dá a salvação. Deus, ele fornece salvação. Deus, ele dá aí todos os subsídios necessários para aquele que pede. Então, se ele pedir, se ele orar, se ele se abrir, tenha certeza disso, né? Que Deus vai conceder essa graça. A questão é que a partir daí, a Bíblia diz assim em Provérbios, né? Que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Qual que é a ideia desse provérbio? É que a nossa vida agora é um compromisso diário com Deus, mais e mais, cada dia melhorando, sempre se desenvolvendo, tá? E isso precisa também ficar claro para o surdo, tá bom? Então, esse é um ponto. Então, você vai estar dizendo: olha, se você aceitou Jesus, você ganha a salvação, ela é de graça, tá? Só que agora, a sua vida pertence a Ele, tá? Então, essa questão do egoísmo, do orgulho, e aí você vai trabalhando isso gradualmente. Isso aí não faz mais parte do nosso dia a dia com Cristo, tá? Então, você vai reforçando esses pontos aí, que agora um compromisso com Cristo de verdade. E aí, pessoal, nesse último ponto, você vai explicando como ele já entendeu a questão do que é aceitar Jesus, se ele aceitou Jesus.
Agora, a sua vida ela tem que refletir, ela tem que ser sal, ela tem que ser luz no mundo, tá? E aí, como que você faz isso? Através da sua vida, através do seu comportamento, através do seu caráter. Então, você vai procurando trabalhar isso com eles. É fácil? Não, não é fácil, não, tá? Mas nós não podemos esquecer de trabalhar essas questões, que agora que nós estamos com Cristo, a nossa vida mudou. A própria Bíblia fala em Coríntios, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, explicando que agora é uma nova vida. Eles precisam desse compromisso com Cristo, eles precisam estar demonstrando isso através da sua vida no dia a dia, tá? Então são pontos que a gente não pode deixar de trabalhar com eles. E aí, pessoal, a gente pode finalizar esses 5 pontos querendo fazer uma oração. Você quer fazer uma oração, né? Se ele talvez ficar constrangido na frente das pessoas, não, olha, vamos fazer uma oração no particular, não tem problema nenhum, tá? Você pode pedir para ele copiar a sua oração. Desculpa. E aí é importante você trabalhar aí nessa questão de forma bem calma, né? Não é sinalizando muito rápido. Ele tem que ir copiando nesse processo bem calmo, bem tranquilo, tá? Então vamos fazer uma recapitulação aí dos pontos necessários, né? Que a gente trabalhou aqui, ó, pontos necessários, tá? Para evangelização, esses 5 pontos essenciais, né? 5 pontos essenciais na evangelização dos surdos. Primeiro, mostrar que Deus ama ele. Segundo, mostrar que ele, eu, você, nós temos pecado. Terceiro, mostrar que Deus nos deu o seu Filho Jesus para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Quarto, mostrar que precisamos arrepender e termos fé, tá? Então esse é o processo arrependimento e fé. E dentro desse ponto, mostrar como que é aceitar Jesus. Então a gente falou 6 pontos: arrepender dos pecados, ter fé em Jesus, confessar Ele como Senhor, abandonar os pecados, aceitar a Jesus Cristo e confiar nele com todo o seu coração, tá? E aí a gente entra aqui no ponto de número 5, né? Que é a questão do compromisso de vida. O compromisso que ele precisa ter com Cristo a partir de agora. Esses pontos são essenciais para o diálogo, a conversa, o discipulado com o surdo. Isso aqui não pode faltar, certo, pessoal? A nossa aula vai terminando aqui. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui se essa aula fez sentido para você, se você já tem colocado em prática esses pontos, se você vai colocar em prática essas questões, porque, pessoal, a gente percebe ao longo desses mais de 14 anos trabalhando com o Ministério com Surdos, como é necessário que essa base seja estruturada para que os surdos permaneçam firmes na igreja, firmes com Cristo e no seu dia a dia dando exemplos, né? Então, quando essa base não é formada, a gente vai encontrar muita dificuldade e surdos há anos e anos na igreja tendo muita dificuldade para conseguir explicar esse básico e mostrar esse entendimento. Isso é a nossa responsabilidade também e compartilhar isso com ele, certo? Então deixe seu comentário aqui. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever em nosso canal, seguir nós nas redes sociais. Se você ficou com dúvida ou se você quer dar alguma sugestão, você pode mandar lá, ó, @librasa2, manda lá no Instagram, que a gente vai, com todo amor e carinho, procurar responder. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo. Todo mundo a gente responde, certo, pessoal? É isso aí que eu tinha para compartilhar hoje. Um grandíssimo abraço. Nós esperamos que vocês venham estar colocando isso em prática na sua igreja. E a nossa oração é para que tudo isso seja para o nome do Senhor ser glorificado. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!